Atenção, vamos começar com uma notícia que pegou em cheio o agronegócio. Um soco no estômago do agronegócio. A União Europeia e a China, irritada com o comentário da Janja sobre o TikTok, vão suspender a compra da carne brasileira. Ah não, Mônica, que isso? A decisão foi tomada após casos de gripe aviária identificados aqui no Brasil. Pelo governo chinês, a medida deve durar pelo menos 60 dias. Engraçado, gripe aviária não começa na China sempre? Outros países, como Japão e Arábia Saudita, vão deixar de comprar, mas só o frango, com produção no Rio Grande do Sul. Hoje, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul confirmou, infelizmente, um foco da gripe influenza, que é a influenza aviária, e que ocorreu numa granja na cidade de Montenegro, mas não nos Balcãs, no Rio Grande do Sul. O órgão também atendeu o zoológico de Sapucaia do Sul, após, olha que tristeza, a morte de 40 cisnes e patos. Meu querido Paulo Loyola, má notícia aí para o agronegócio, começa uma perspectiva no momento aí de que o país podia dar uma arrancada, essa suspensão por 60 dias da venda de carne para a União Europeia inteira e para a China também. Quero te ouvir. Bem, Capês, boa tarde os companheiros da mesa, boa tarde principalmente o pessoal do YouTube, que é sempre tão carinhoso com a gente. Capês, de fato, uma notícia aí que pega a economia brasileira, é um setor extremamente relevante. Importante lembrar, né, aparentemente não há chance de contaminação ao comer esta carne de frango. Um dado importante aqui. Agora, uma questão que pode acabar acontecendo é que justamente tem um bom potencial de diminuir o preço do frango no mercado brasileiro, já que essa carne não vai poder mais ser exportada. Então, é uma questão que pode influenciar, inclusive, no processo inflacionário brasileiro, que a gente sabe que está sendo bem pesado para as famílias. Muito bem. Rodolfo Maris, você vai comer carne de gripe aviária? Tá? Não serve para ele, serve para a gente? Que belo amigo, Paulo Loyola. Queria te ouvir. Agora, as aves estão morrendo também em razão disso, né? Esse é um outro problema. Queria ouvir você, Paulo Loyola. Desculpe. Rodolfo Maris. Boa tarde, Capês, minha amiga Mônica Rosenberg, Maria De Carli, meu companheiro Paulo Loyola, que eu fiquei agora sem entender de verdade, porque a gripe aviária pode ser consumida, a carne com essa nuance pode ser consumida no Brasil ou ela só não pode ser exportada? Óbvio que não. A tendência de aumentar o preço, talvez, seja entre outras, dessas 17 mil que serão abatidas agora, a partir de agora, nessas granjas, nessas reprodutoras, e principalmente em Montenegro, no Rio Grande do Sul, fazendo com que o mercado fique superaquecido no Brasil. Mas o que ele quis dizer, e aqui eu quero consertar, se você me permite, Loyola, é que essas 17 mil cabeças de animais que iam ser exportadas são sacrificadas e, com isso, as novas aves terão preços singulares aqui no país. E eu não vejo isso com maus olhos, Capês, porque isso não acontece desde hoje. Isso é uma coisa que pode acontecer sempre, principalmente numa região como o Rio Grande do Sul, que é uma região super reprodutora desse tipo de carne, né? Que é a carne branca, que é essa carne maravilhosa, que é a carne de frango, no qual eu consumo muito e recomendo a todos vocês. Mas vem de contra com aquilo que o Lula agora estava pleiteando na China, né? É uma notícia que vem na contramão de alguns acordos que foram feitos lá e tudo parece que vai de mal a pior para esse governo no país, porque uma vez que o Lula estava na China assinando vários acordos para o Brasil, essa notícia de que não só a China, como a União Europeia faz agora esse cancelamento, vem como um tapa na cara. Muito bem. Me permite? Agora, lógico, sempre. Na verdade, querido Rodolfo, não está suspensa a exportação somente destas aves, está suspensa a exportação do país para a China durante um período aí, salvo engano, 60 dias. Aí entra só o básico de oferta e demanda. Diversos outros abatedouros, que não têm ainda nenhum foco relacionado à gripe aviária, vão ter que vender essa carne para o mercado brasileiro. Isso aumenta a oferta, causando uma diminuição do preço. É só o básico da economia. Muito bem. Vamos, então, continuar aqui com a Mônica Rosenberg, que é filha de economista, para falar um pouco mais do que só o básico da economia.
Eu queria ouvir você o seguinte, Mônica Rosenberg. O Brasil exportou em 2024 1.350.000 toneladas de carne para a China. E 230.000 toneladas. Eu estou falando de 1,3 bilhão de quilos e 230 milhões de quilos de carne. Qual pode ser o impacto para a economia brasileira? E fica a lição. Parece que não adianta só fazer discurso, vamos unir toda a nossa América Latina e assim com os Estados Unidos. É importante que os países atendem para os seus próprios interesses econômicos. Os interesses econômicos estão acima das relações pessoais. Eu quero ouvir você, como fica esta situação? Pois é, Capês, boa tarde, meus colegas de bancada, boa tarde a você que está aí assistindo a Jovem Pan. Realmente, a China ou era até agora, um dos maiores consumidores de carne brasileira, tanto que quando houve o tarifaço do Trump, um dos nossos grandes argumentos é, tudo bem, nós não vamos vender para os Estados Unidos, vamos vender para a China. E o detalhe nessa questão deles terem cortado a importação de todo o país inteiro é que existe um protocolo que é diferenciado, que você corta a importação só da carne daquela cidade, ou poderiam ter cortado só do estado do Rio Grande do Sul. Mas não, a decisão, e que foi diferente do que se faz normalmente, foi de parar a importação do país inteiro. E isso realmente é muito surpreendente. No momento em que o Lula volta da China, tendo ido lá para estreitar relações, a decisão de corte de compra, ela é muito mais extensa do que ela precisaria ser. Podia muito bem ser só, na verdade foi um frigorífico na cidade de Montenegro, então poderia ser muito reduzido. Mas na China isso é realmente levado muito a sério, eles têm muito medo que a gripe pegue em toda a produção deles e aí vai morrer toda a produção de carne de aves lá. E é por isso que eles talvez... Mas, Mônica, o Japão e a Arábia Saudita só restringiram o frango. Por que restringir toda a carne? Que amigo que é esse? E por que do país inteiro? Não precisaria ser do país inteiro. Poderia ser só de Montenegro ou só do estado do Rio Grande do Sul. E aí você espera um tempo para ver se vai ficar mais restrito ou se pode soltar. Foi uma decisão política, logicamente, e o impacto vai ser gigante. Olha, se fosse o Canadá, eu diria que é um amigo urso. Como é a China, é um amigo urso panda. Eu queria... Foi suspenso. Por favor. Foi a carne de frango, não foi toda a carne, Capês. A notícia disse que foi toda a carne. Não, é só a carne de frango. Foi só a carne de frango. E só a China parou do país inteiro. Eu vou dar uma checada para a gente confirmar isso aqui para o nosso espectador. Enquanto isso, minha querida Mônica De Carli, nossa cientista política. Isso pode... Você está misturando as duas aqui. Quem me dera? Maria De Carli. Da mesma família. Maria De Carli. Acontece depois de alguns anos de vida. Minha querida Maria De Carli, a minha pergunta para você é a seguinte, querida cientista política. Diga. Isso pode acarretar alguma consequência no relacionamento do Brasil, em tese? Porque, como disse a Mônica Rosenberg, o presidente Lula chega de uma viagem em que ele tem uma vontade de estreitar as relações comerciais, pedir investimentos da China no Brasil, e de repente vem essa medida, claro que não é uma medida tomada pelo Xi Jinping, isso passa por uma série de departamentos, mas a China também não é lá uma democracia tão estruturada assim. Não poderiam ter tido um pouco de diálogo antes? Disse a Mônica, num frigorífico específico no Rio Grande do Sul, para que suspender toda a carne brasileira? Que amigo que é esse? Capês, eu achei que foi muito persistente o que a Mônica comentou em relação a uma decisão política. Antes de mais nada, eu queria aqui trazer uns dados. Essas epidemias ou pandemias, dependendo, né, da quantidade que se tem, né, de infectados com aves e carne suína, acontece com muita frequência no mundo que a gente vive. Então, desde 2003, eu tenho dados aqui que mais de 400 milhões de aves foram abatidas no mundo, resultando num prejuízo de 200 bilhões de dólares. Ou seja, é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, acontece no mundo inteiro. Então, eu acho importante a gente ter essa informação e entender que, muitas vezes, como de praxe, por proteção, os países decidem ou não suspender a importação de determinado produto por conta dessas epidemias locais, né? E lembrando que a China ela é tão noiada com isso que ela chega a ter até reservas de carne suína. Isso mesmo, a China tem um estoque para reservas de carne suína para evitar
ficar sem esse tipo de produto quando há justamente essas epidemias, essas viroses e tudo mais que a gente está aqui noticiando. Mas, de fato, é uma decisão política e exagerada, né? Porque é um ponto focal ali no Rio Grande do Sul, não foi espalhado para o país inteiro, essa epidemia né? Então, portanto, é uma epidemia, porque a epidemia é uma questão localizada, portanto, não foi espalhado para o país inteiro, é uma decisão política um tanto exagerada, mas acredito que tenha uma relação com a noia deste país com esse tipo de situação. É delicado, a gente viu que houveram tensões diplomáticas entre a China e o Brasil, no contexto dessa última visita que o Lula fez ao país chinês, né, ocasionado por um mal-estar ali, numa reunião ministerial, e acredito que isso possa, sim, abalar a relação dos dois países que está tensionada no momento. Muito bem. Só corrigindo, a China suspendeu a compra de carne bovina do Brasil em 3 frigoríficos, mas foi em março de 2025. Em razão da gripe aviária, está suspendendo momentaneamente a compra de carne franguínea. Muito bem. Mas eu queria insistir um pouco mais nesse debate. Mônica Rosenberg, eu vou voltar um pouco com você. O Brasil está buscando alternativas para o seu mercado internacional. E eu senti o presidente Lula, na visita que fez à China, se dirigindo muito diretamente em tom crítico com relação aos Estados Unidos e muito especificamente em relação ao presidente Donald Trump, dizendo, nos últimos meses o mundo acordou apavorado com uma certa guerra tarifária que alguém implantou, dando algumas indiretas. Qual é a consequência de a gente colocar todos os ovos na cesta chinesa quando se sabe, e você vive com um dos maiores economistas da América Latina, que é seu pai, o Luiz Paulo Rosenberg, como é que é apostar muito na China e criar uma hostilidade em relação aos Estados Unidos, quando a China está com 20% na taxa de desemprego, o mercado imobiliário com a falência da empresa Evergrande praticamente parou 60 milhões de habitações que estavam sendo construídas com crise de financiamento, e os índices da China todos estão caindo, inclusive as previsões de crescimento do PIB, tanto que o governo está maquiando esses índices. Não é muito arriscado virar as costas para o Ocidente? Ou não é melhor fazer negócio com todo mundo e não xingar ninguém? Isso que eu não consigo entender. Capê, você está fazendo uma pergunta que é quase óbvia, né? Certamente que é melhor fazer negócio com mais pessoas. Agora, o problema nesse caso não é que ele está colocando todos os ovos na cesta chinesa. Ele está colocando os nossos ovos num bloco de ditadores. Aquela foto de Lula na Rússia, ao lado de Putin, e um monte de ditador vestido de fardado, né, de militar, com um monte de medalhas. Aquela foto é assustadora. Não é pelas pessoas que estão nela, mas pelo que ela representa em termos de alinhamento do Brasil com um bloco que não é nada menos do que o eixo do mal. Assim, o mínimo que a gente tem que fazer é procurar alinhamento com democracias. Então, Lula esteve no Vietnã, ele teve aí algumas viagens para a Ásia, sim, em busca de aumentar mercados. E assim, não há a menor dúvida de que fechar portas na hora em que a gente está precisando de mais liberdade econômica e mais trocas é um ato muito de falta de inteligência. Agora, o alinhamento com o bloco dos ditadores do eixo do mal, isso é extremamente preocupante para um país como o Brasil, que é uma democracia, pelo menos por enquanto. Essa questão do alinhamento com o eixo do mal, vou deixar para o Paulo Loyola falar daqui a pouco, mas eu queria insistir primeiro com a Maria De Carli, que é uma questão de ciência política. Sim. Os BRICS começaram a crescer bastante. Muito. Inicialmente era Brasil, Rússia, Índia e China. Depois veio a África do Sul. Agora já começaram a ampliar. Sim. Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes, Cazaquistão, Cuba. E a China e a Índia começaram a usar... A China e a Rússia, desculpem, começaram a usar os BRICS como uma estratégia de influência geopolítica para isolar os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Como se criassem 2 blocos. Sim. O bloco da OTAN e a União Europeia, que está com a Ucrânia, e o bloco oriental. E o Brasil começou a se animar bastante, se achando que estava ali no comando dos BRICS. E, sem perceber, ele entrou no meio dessa atmosfera de geopolítica e não econômica. E os BRICS, é isso que eu queria saber de você? Sim. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Os BRICS tinham ou têm como bandeira principal
abolir o dólar Sim. como lastro das transações comerciais, o que ocorre desde 1971. Aliás, desde o Tratado de Bretton Woods. Bretton Woods. Muito bem. E em 71, o dólar não ficou mais lastreado com ouro. Isso. Eu pergunto a você, um país que vai fechar o ano com uma dívida de 38 trilhões de dólares, como os Estados Unidos, e sabe que se o dólar for abandonado como moeda mundial, corre o risco de quebrar e entrar em default? O Brasil não está na hora de fazer uma correção de rumo nesse discurso? Ou o Lula vai ficar falando sozinho de criar uma nova moeda enfrentando os Estados Unidos? Olha, assim, me parece, Capês, que a gente está vivendo um cenário que estão requentando a Guerra Fria. Na verdade, eu até corrijo-me aqui. Eu acho que a Guerra Fria ela nunca acabou, né? Houve lá quando acabou a Guerra Fria em 89, até o próprio Francis Fukuyama falou que era o fim dos tempos, né? Que o regime democrático liberal baseado no capitalismo ia triunfar como uma ordem total e por um tempo de fato foi predominante, mas atualmente a gente vem enxergando que esse sistema ele tem entrado em colapso por uma série de fatores que eu já trouxe aqui anteriormente, insatisfação de muitas pessoas que não se veem incluídas nesse sistema, crises financeiras, o Clash de 2008 foi um grande contribuinte para isso, muitas pessoas não se identificam com esse progressismo liberal que também é fruto dessa ordem, então tudo isso culmina numa crise de um sistema global e quem capitaneava essa crise eram os Estados Unidos. E a gente vê uma resposta eleitoral a essa crise. São os partidos de direita ideológica, ultradireita, chamem do que quiser. E o Trump é fruto dessa situação. Onde eu quero chegar com isso? Então a gente vê que esse bloco que triunfou ali na Guerra Fria, que ele está perdendo uma certa força, ele está ali titubeando, papapá, e aí entra em cenário o modelo paralelo, que é esse eixo do mal. Muitos desses países, né, que não são democracias liberais, que são ditaduras, elas conseguem ganhar força, porque o sistema está em crise, ele está numa crise de identidade, e aí você vê os BRICS, né, que a princípio, como você falou, era para ser pragmaticamente uma união econômica para empossar esses países, né, que eram os grandes países do futuro naquela época, que atualmente são economias grandes, ele ganhou força também nesse cenário de crise global e surge aí também querendo ter ganhos políticos em cima disso. As cenas dos próximos capítulos, eu acho muito complicado a gente cravar se o padrão dólar ele vai ser extinto, se de fato essa demanda dos BRICS ela vai adiante. Eu acho que ainda é muito... seria arriscado da minha parte eu dar um chute. Eu acho que a gente ainda vai ter vai balançar muito, os Estados Unidos vai viver uma transformação muito grande no mundo. A gente vê o Trump querendo trazer a industrialização de novo para a América, sendo que isso já foi terceirizado em outros países do mundo. Então, eu acredito que o dólar ainda vai permanecer, tudo vai depender dos próximos movimentos do Trump e a ver como é que esses outros países que vão tentar, sim, o pódio eleitoral, o pódio do sucesso no mundo, e o Brasil sempre foi, nunca conseguiu ser protagonista nessas narrativas e sempre, aparentemente, na maioria das vezes, escolhendo o lado errado da situação. Ô, Capês, eu queria só... Paulo, espera um pouquinho, tá? Pediu a palavra. Rapaz, só para complementar, porque a Maria, você deu aí um gancho muito importante, que é essa questão da desdolarização, que eu tenho certeza que é o grande pesadelo do Donald Trump, e para mim é uma questão de tempo. A hora que começou-se a falar em sair do dólar, e a hora que os BRICS começam a discutir isso seriamente, a Argentina, e realmente virou um assunto, o que nós estamos vendo é o ponto inicial do fim da Pax Americana, o grande império americano. A derrocada começou. Então agora é uma questão de tempo e é uma questão de entender quem são os players que vão se tornar relevantes nesse momento. E o Brasil, em vez de estar apostando, se nós tivéssemos um presidente liberal, um presidente que entende de economia, que entende o capitalismo, que entende as ferramentas econômicas, ele poderia estar disputando um lugar de protagonista no Brasil, porque aí vão ser vários blocos e o Brasil poderia sim ser líder nisso, mas não, nós vamos estar pendurados em algum outro bloco. Paulo Loyola. Bem, gente, na verdade, algumas correções importantes aqui. Primeiro, o Lula não está sozinho nessa, né? Tem uma questão, eu ia falar, mas a Mônica levantou bem demais, tem pouco a complementar na fala dela. Talvez as poucas coisas que eu possa complementar são o seguinte: os Estados Unidos usam o dólar também como uma ferramenta geopolítica para colocar pressão em alguns países
quando as decisões desses países não são favoráveis a eles, quando há algum tipo de regime que não os favoreça, quando há uma disputa comercial, como, por exemplo, hoje é com a China. China que hoje representa mais de 30% do comércio brasileiro, assim, uma boa parte das exportações, inclusive. Anunciou recentemente, apesar das piadas ditas aqui, 37 bilhões de dólares em investimento no Brasil. Só no primeiro ano do governo Lula, no primeiro mês do governo Lula, aumentou ali em 50% o investimento no Brasil. Isso é fruto de um bom relacionamento do Brasil com o governo chinês. Do meu ponto de vista, é a economia hoje que mais cresce do mundo. Vejo poucas razões econômicas para não seguir desta forma. Agora, tem uma outra questão que, para além do uso político, há um uso financeiro do dólar contra diversos países. Então, a intenção dos BRICS em relação a isso também é de diminuir esta dependência política que todas as transações em dólar causam. Então, se o Banco Central americano mexe nos juros, isso vai acabar impactando a dívida do país, que acaba sendo também atrelada ao dólar e ao mercado privado, que acaba também utilizando o dólar. Quando você varia essa moeda, como a Mônica bem explicou, você diminui o poder do país que emite essa moeda, que controla essa moeda, que tem todo o controle desse processo. Então, é isso que está por trás de toda essa negociação. Custos de transação e geopolítica, porque os Estados Unidos usam o dólar como uma ferramenta geopolítica para pressionar países com os quais eles querem obter, às vezes, acordos financeiros mais favoráveis, como o Trump está querendo fazer agora na questão das tarifas. E a informação, né? Eles têm, como tudo passa no SWIFT, que é o sistema bancário americano, eles têm a informação de todas as transações financeiras do mundo inteiro e claro que eles usam. Muito bem lembrado, Mônica. Obrigado. Meu querido Rodolfo Maris, Certo. os Estados Unidos sofreram um processo de desindustrialização progressivo, principalmente a partir de 98, 2000. Mais de 30% das suas indústrias fecharam. A cidade de Detroit, que era o berço da indústria automobilística mundial, hoje é um deserto, né? Tem bairros e bairros que têm casas abandonadas, completamente abandonadas. Então, eu pergunto a você, o economista da Escola de Chicago, o professor Milton Friedman, que era um monetarista, dizia o seguinte: não há problema nenhum em nós importarmos e termos desvantagem na balança comercial. A gente pode comprar o que a gente quiser, porque a gente gasta 10 centavos para fazer uma nota de $100 e compramos $100 em mercadoria com ela. Ou seja, não importa que os Estados Unidos tenham uma dívida de 38 trilhões de dólares, ele tem o poder, não é, Mônica, de fabricar a moeda de circulação mundial. Muito bem. Com as estratégias erradas do Sr. Joe Biden na guerra da Ucrânia, a Rússia se aproximou da China, criou um bolsão com os BRICS e começa a ameaçar a própria existência do sistema SWIFT. Não acho que o dólar vai acabar por hora, vai continuar durante algum tempo, mas é ameaçado. Eu pergunto a você, o Brasil está brincando com fogo quando começa a embarcar quase que como líder no discurso de que temos que abandonar o dólar como moeda de lastro nas relações internacionais. Nós não sei por... O presidente Lula já falou várias vezes, não sei por que temos que usar dólar para fazer as negociações. Pode até ser que ele tenha razão. Mas nós é que temos que falar isso. Então eu pergunto, o que se espera que os Estados Unidos venham a reagir em relação ao Brasil se nós continuarmos nessa toada? Uma coisa é discursos ideológicos, que eles estão pouco se ligando. Outra coisa é uma articulação econômica que possa ameaçar a Pax Americana que vem desde a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Bretton Woods. Capês, o Donald Trump ele deve estudar muito bem o Brasil. Ele é um estudioso da política, ele sabe quem são as pessoas que governam o Brasil, como seus aliados partidários, principalmente. Ele sabe quem é o presidente da República e como conversar com o presidente da República. Essa sinalização que o Lula deu agora na viagem à China, tirando foto e falando tendo aquela oratória que todos já conhecem, não é novidade nenhuma para os Estados Unidos, nenhuma para os Estados Unidos. Você outro dia falou aqui, colocou muito bem na semana passada,
que o Donald Trump ele deu uma trucada, ele colocou lá os embargos a 140% de imposto para chegar exatamente onde ele queria agora na taxa entre 40% e 50%. Ou seja, ele sabe muito bem quem são as pessoas com quem ele está negociando as coisas. E o Lula falar sobre a moeda, dólar, lá na China, ele não tem noção realmente da economia. E eu fico pensando no Sidônio como que ele deve se revirar quando o Lula fala esse tipo de coisa, principalmente uma moeda muito forte. É uma moeda que controla os commodities do mundo. O petróleo, por exemplo, é negociado pelo ouro-dólar. Então é uma coisa que a gente não tem... A gente que fala sobre política, pessoas totalmente embasadas aqui do conhecimento jurídico, como a Mônica Rosenberg, Maria de Carli, que é uma cientista política, quando escuta essas coisas, fala, calma, o Lula eu acho que não tem todas as informações, por isso ele está falando isso. Em relação ao que o meu amigo Paulo Loyola disse, que depois das piadas que foram contadas aqui, eu não consigo entender, porque ninguém aqui contou uma piada. E é isso. Acho que foi endereçado a mim. Foi endereçada, Victor, foi endereçado a mim. E eu quero estender o seu elogio da Mônica Rosenberg e Maria de Carli também ao Paulo Loyola e a você mesmo. O Paulo Loyola é um grandes mestre. Debatedores desta mesa. E a Maria de Carli falou uma coisa. Mas é o seguinte, Maria de Carli, para finalizar esse assunto, eu acho que o grande risco do Brasil apostar numa parceria econômica com a China é que a China não é uma democracia, como são os Estados Unidos. E por não ser uma democracia, ela controla o acesso da população à informação. Isso é verdade. E a dados econômicos. Ninguém sabe como está a economia da China, que está mal, porque eles estão começando a maquiar os dados. Então, nas democracias, não se restringe informação de dados essenciais.